Muito bem, você que está aí assistindo, ouvindo também a gravação dessa aula. Eu sou o professor Edmilson Chaves, professor do Colégio Almacasí. Estamos aqui no nosso encontro semanal para explicarmos e continuarmos, na verdade, estudando aqui o assunto de matemática estatística, tá? Enquanto a galera vai chegando aí, estatística, hoje vamos focar aqui no tratamento de informação, tá bom? Tratamento de informação, que é um ramo muito importante aí da estatística e você precisa aprender. É por isso que eu estou ensinando, tá bom? Cai muito em vestibulares, em concursos, no Enem, né? Uma porrada aí de estatística que cai, que a galera às vezes olha e não sabe nem para onde vai. Alguns têm facilidade, outros não. Então, pensando em todos, nós vamos assim estar estudando. Qual o objetivo? Identificar os tipos de gráficos mais utilizados, que tem vários tipos de gráficos mais utilizados na divulgação de pesquisas estatísticas, tá bom? Registre tudo no seu caderno, claro, por escrito, tá bom? Eu vou ler os textos e vou falando, esmiuçando cada detalhe para vocês em relação a essa atividade e a gente vai progredindo aqui, avançando, beleza? Então, vamos lá. Bem, gráfico, a comunicação da atualidade. Galera, quando a gente lê um jornal, uma revista, né, ou a gente assiste a televisão, as notícias e tudo mais, é muito comum a gente encontrar informação sobre muitas situações representadas por meio de gráfico. E a galera pira quando vê gráfico e não sabe nem para onde vai. A partir de agora, você vai começar a ter a noção disso aí. Então a gente vai analisar aqui alguns tipos de gráficos que vão ajudar a gente a visualizar e o principal, entender muito melhor as informações. Vou dizer aqui os tipos de gráfico que a gente vai trabalhar, são apenas alguns. Gráfico de segmento ou também conhecido como gráfico de linha, tá? Gráfico de linhas, tá no plural. É um gráfico que você tem uma linha, tem um início, tem uma linha e tem um fim. Essa linha é emendada em outra, tem outro fim. É emendada em outra, tem outro fim e assim por diante, tá bom? E você vai ter as informações muito mais fáceis ao visualizar esse tipo de gráfico. Então, ele faz o quê? Cada gráfico que eu vou mostrar aqui serve para uma coisa específica. Tá? Tem um gráfico melhor do que o outro para representar determinada pesquisa que é feita. Então, serve para quê? Serve para mostrar a progressão de um fenômeno em um certo período de tempo. Normalmente, você está estudando a questão do tempo, a passagem do tempo e o fenômeno que vai acontecendo, se ele vai crescendo, se o crescimento é rápido, se decresce lentamente e tudo mais. Outro tipo de gráfico são os gráficos de setores, tá? Que são círculos fatiados muito semelhantes a uma pizza cortada em vários pedaços. Serve para quê? Para situações que precisa ter uma visão ah, comparativa, uma visão comparativa entre o todo ou entre as partes. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, aqui, ó. Você vai ter um círculo cortado em fatias. Vixe, ficou horrível aqui, tá? Mas dá para você entender. Então, esse círculo cortado em fatias, ele vai representar aqui, os pedaços, vai representar as situações, para a gente até fazer uma comparação também entre as partes e o todo. Se eu olhar para uma parte aqui, eu vou ver que essa quantidade representa uma variável, tá? Ela é menor do que a de cá. Dá para perceber tranquilamente que essa toda aqui, ó, é maior. Normalmente no gráfico de pizza, né? A gente tem representações em porcentagem, ok? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então vamos lá. Gráfico de barras ou gráfico de colunas. Tem gente que diz que é a mesma coisa, tá? Só que barras são retângulos, pode ser em pé, eu posso fazer retângulos assim, ó, tá? Em pé, ou pode ser retângulo, esses mesmos retângulos podem ser deitado, como diz o ditado, né? Então, aqui a gente diz que são os gráficos verticais e o deitado são os horizontais. Eu digo que aqui é o gráfico de colunas, e o de cá é o gráfico de barras. Ok? Beleza. Só que você pode dizer que tem gente que diz que é o gráfico de barras. Os dois gráficos de barras. Barras verticais, barras horizontais. Ok? A gente tem o plano cartesiano e representam retângulos
resultados em forma de retângulos. No dia a dia, a gente se depara com muitas situações que envolvem estatística, claro, censos demográficos, dados sobre campeonato de futebol, informações sobre o sistema de saúde pública e tudo mais. Mas muitas informações. E você já sabe que a estatística é um ramo da matemática que tem por objeto tratar os dados, né? Enxugar, analisar, interpretar, tá? Por meio da coleta, da pesquisa. E essas pesquisas ela vai ser organizada em tabelas ou gráficos, vai ser analisado, interpretado, tá? E esses resultados vão ser divulgados para conhecimento público ou particular. Então, vou dar uma situação aqui e a gente vai relembrar algumas situações muito importantes, muito peculiares, tá? Então, vocês vão dizendo aí no chat, quem está aí online, ok? E vai dando as respostas para o que eu pedi aqui. Beleza? Vamos lá. Um grupo de alunos do ensino fundamental, foi escolhido para representar a escola Santa Terezinha. Vamos lá, presta atenção. Essa escola Santa Terezinha, eu vou mudar o foco aqui, tá? Que a gente pode ter o foco diferente para a mesma pesquisa. Os alunos da escola Santa Terezinha, digamos, tem 2.000 alunos na escola. E um pequeno grupo do ensino fundamental foi escolhido para participar da pesquisa. O que acontece? Esses alunos, eles tiveram as suas idades coletadas, tá? Dos alunos que foram escolhidos. Quantos alunos, professor? 40 alunos. E aí, com base no que a gente aprendeu semana passada, esse 2.000 aqui representa o quê? Diz aí no chat. O 2.000 representa o quê? Diz aí para mim. Estou esperando agora a participação de vocês, tá? Vamos lá? 2.000 representa o quê? Pode errar, não tem problema, tá? Se você fosse crânio, gênio, soubesse tudo, você não precisava nem estar aí aprendendo, né? Tá nessa aula, estudando. Então, diz aí para mim. Cadê vocês? O 2.000 representa o quê? 2.000. Aê, Cláudio! Valeu, Cláudio. A população, é isso mesmo. Ô, professor, mas isso não é nem uma cidade para ter população. Peraí. População é o total que existe em um determinado fenômeno, tá bom? O fenômeno aqui é a escola. Beleza? Professor, seu áudio está travando. Ixi, aí agora eu não sei o que fazer não, tá? Aí é questão de internet, ou a minha conexão, ou a sua conexão. Beleza? Mas vou continuar. E essa quantidade aqui, 40, representa o quê? Diz aí para mim. Representa o quê? Representa o quê? Diz aí, quero ver. Cadê vocês? Quem é que fala primeiro? Quem é que fala primeiro? Aê! Valeu, garoto. Olha, a Laísa respondeu, Cláudio também, a Tainara, é isso mesmo. Amostra. Ok? A amostra. Beleza. Então, olha para cá, ó, lembra a semana passada eu passei uma atividade, tinha uma tabela assim, parecida com essa, tinha mais informações, só que essa idade aqui é em anos, tá bom? E essa tabela está desorganizada, ó, 15, 11, 13, 14, 15, 13, e assim por diante. Você vai organizar do menor para o maior, tá? Do menor para o maior. Mas, quando você fizer a organização, vai ficar tudo melhor de ser analisado, inclusive... isso foi colocado em uma tabela. Observe essa tabela aqui que representa que aparece as colunas. Coluna aqui, ó, essa é uma coluna, essa é outra coluna e essa é outra coluna. A idade dos alunos. Aqui, ó, coluna idade. Ok? E o número de alunos associados a cada idade é porcentagem. Aqui, ó, é o número de alunos para cada idade e aqui a porcentagem. Vamos lá? Primeiro, revisão. Isso aqui representa uma variável que a gente aprendeu a semana passada. Só que essa variável, responde para mim, ela é qualitativa ou ela é quantitativa? Diz aí para mim agora. Ela é o quê? Diz para mim, eu quero ver. Quero ver. Porque eu quero ver mesmo, quero ler aqui no chat. Ei, Cláudio disse quantitativa, tá? Por que quantitativa? Porque representa números, né? Dados, valores numéricos. Pode representar um número
E isso aqui é a quantidade para cada variável, tá? Isso aqui recebe que nome? Quem lembra? Quem lembra? Coloca aí, mesmo que erre, porque senão eu vou ter que ficar esperando aí e ninguém participe e a aula está passando. E agora, esses números aqui, que é a quantidade de alunos para cada idade dessa aqui, representa o quê? Diz aí para mim. Começa com F. Começa com F. Vou botar até aqui, ó. Começa com F. É o quê? O Cláudio tá fiado. Opa, não tem esse assunto não. Ei, meu Deus do céu. Vou botar assim, ó. Rapaz, que negócio feio é esse? Deixa eu ver se eu apago. Cadê? Aqui, ó. Frequência. Agora eu quero duas informações. Essa variável quantitativa, ela é discreta ou ela é contínua? E agora? Diz aí para mim. A variável discreta ou contínua? Revisão da semana passada, hein? E agora? Discreta ou contínua? Ih, rapaz, idades. Discreta ou contínua? Aê, muito bem. A gente quer saber a idade completa do aluno. A gente fala, você tem 2,3 anos, não é assim, né? Então, discreta, beleza. E essa frequência, agora, informação nova, ó. Absoluta e frequência relativa. Informação nova para você. Essa frequência aqui, que é a quantidade de alunos para cada idade, é a chamada frequência absoluta, ok? E isso aqui também é frequência. A gente chama de frequência relativa. Professor, qual a diferença de uma para outra? Além do nome ser diferente, nós temos que a frequência absoluta é a quantidade que está representando as classes, tá? Quantidades absolutas. Quantidade mesmo. 2 alunos, aquela tabela, 2 alunos tem 11 anos, 6 alunos tem 12 anos, 8 alunos tem 13 anos. Pronto. E essa frequência relativa, ela representa, toda vez que fala assim, ó, frequência relativa é uma porcentagem, ó, porcentagem. A frequência relativa, ela não me diz quantos alunos representa cada classe, ela não fala isso. Esse 5% não quer dizer que 5 alunos têm 11 anos, não. O 5 está representando a classe 11 anos e corresponde a 2 alunos. Esse 5% corresponde a 2 alunos. 15% representa a classe idade 12 e a quantidade de alunos que tem 12 anos, que são 6 alunos. 20% representa a classe 13 anos, que está considerando aí que são 8 alunos. Então, 8 alunos são representados aqui por 20% e assim por diante. De modo que se você somar tudo, dá a quantidade de alunos aí da amostra, ok? E se você somar tudo aqui, tem que dar 100%, que é o total da amostragem, beleza? Então, anota aí, frequência absoluta, frequência relativa. Vamos que vamos! Deixa eu tomar uma água. Eita, água boa! Tá bom? Vamos lá. As mesmas informações que você já viu aqui, ó, nessa tabela desorganizada e nessa tabela aqui, né, organizada, aí ela pode ser representada por um gráfico, por meio de um gráfico. É isso que é o nosso objetivo, ok? Esse gráfico aqui, ó, tem um título, todo gráfico tem um título, informações principais aqui, primordiais, e tem uma legenda. E também tem a fonte de onde foi tirado as informações, tá bom? Observe que a legenda está sendo representada em cores, tá? Essa cor aqui, o azul mais escuro, representa essa fatia, ó, gráfico de setores, ou gráfico de pizza, ok? Gráfico de setores ou gráfico de pizza. Observe que tem as fatias aqui, como se fosse uma pizza mesmo, em que essa cor escura, que vale aqui 5%, representa a classe de 11 anos, tá? Observe aqui que essa aqui, ó, essa cor aqui, ó, aliás, ó, 30% representa aqui 14 anos, ó, a cor, 14 anos é a quantidade, é a idade que tem mais alunos, que representa aqui 30%.
tá? Intermediário aqui 25%, ok? Que representa aqui, ó, o azul mais claro, 15 anos, tá? Observe aqui, não está dizendo a quantidade de alunos de cada idade, não está dizendo. Quantidade absoluta, está dizendo quantidade relativa. Professor, por que esse nome quantidade relativa? Porque dependendo do total de alunos, esse 30% pode representar muitos alunos ou poucos alunos. Tá? Só que em relação ao total que foi analisado, essa é a maior quantidade, que representa 30%. Beleza. Não estou ensinando você a calcular a porcentagem ainda não, viu? Fica aí, não entendi isso aí não, porque eu não sei como calcula. Não é isso que eu estou fazendo. Vamos lá. Vou dar um zoom aqui para você enxergar melhor. Lendo um jornal, uma revista ou assistindo um noticiário da televisão, nós entramos em contato com uma grande quantidade de números e gráficos que nos trazem uma série de informações. Então a gente vai ver aqui alguns exemplos dessas informações que a gente pode encontrar. Vamos lá. Olha para esse gráfico, olha para esse gráfico. Antes de eu ler isso aqui, olha para o gráfico e vamos ver o que é que ele está nos informando. Observe algumas coisas importantes. O título do gráfico está dizendo o que é esse gráfico. A legenda está dizendo aqui que o laranja representa o ano de 1981 e o azul representa o ano 2000, certo? Beleza. Esses números aqui estão dizendo, olha esses números em cima dessas barrinhas aqui verticais, está dizendo aqui que são porcentagens, tá? De frequência escolar por grupo de idade, beleza? Aqui tem informações importantíssimas também, às vezes ela é dispensado, mas né, são informações auxiliares. E aqui eu tenho algo que é primordial, que é a fonte e o ano dessa pesquisa que esses dados estão representando, tá bom? Estão representando. Então, nós temos um gráfico aqui de quê? De barras ou de colunas? Diz aí para mim. Isso é um pouco irrelevante, tá? Mas é bom, é uma informação a mais. Gráfico de colunas, muito bem. Colunas em pé, tá certo? Observe que essas colunas, elas têm a mesma largura, ó. A largura igual para todos. Largura igual para todos, tá? Gráfico de colunas, normalmente, ou de barras, são utilizados para comparar. Então, o que é que está fazendo aqui? Está comparando aqui a frequência escolar de 10 a 14 anos. Né? De 10 a 14 anos, a frequência. Em 1981, olha a quantidade em porcentagem, e em 2000, olha a quantidade em porcentagem em relação à escolaridade. Tá? Então, olhando para isso aqui, eu já comparo. No ano de 2000, a frequência foi maior do que em 1981 para as idades de 10 a 14 anos. Tá certo? E por aí vai. É 81 mesmo, né? Ou é 91? Isso aqui não importa agora não, que não é o mais importante. Então, aqui, ó, foi diminuindo ó, a idade aqui, a frequência escolar acima de 25 anos ou mais. Ih, rapaz, ó. Mas a gente vê que uma coisa importante, no ano 2000 sempre foi maior do que em 1981. Porque a barra azul, a coluna azul, ela está sempre maior. Não é isso mesmo? E a gente pode olhar que o maior de todos é esse aqui, ó, do ano de 2000, e o maior de todos no ano de 1991 é esse aqui, ou seja, de 10 a 14 anos é onde tem mais alunos frequentando a escola, tá bom? Então, beleza. Então, aqui você lê, beleza, é o que eu já expliquei, certo? Gráfico de setores, são aqueles conhecidos como gráfico de pizza, ele tem um formato circular e é representado por um setor que a gente chama de fatia da pizza. Né? O tamanho de cada setor depende da porcentagem que ele está representando em relação ao total. O total é 100% e é representado aqui geometricamente pela medida do ângulo central. Não é esse foco, não. Já vimos um gráfico de setor lá. Tá? Aqui o gráfico de segmento ou gráfico de linha. Ok? Ele é aqui, ó, como eu falei mais uma vez, o título, que é importante. Aqui está dando as informações principais do que representa cada coisa, e aqui os anos, né? E a gente vai à fonte aqui, a data que foi obtido esses resultados. Então, observe aqui, ó. Por exemplo, no ano de 1988 aconteceu alguma coisa que foi bem alto. Que alguma coisa foi essa? Aí eu vou ler a legenda, ó. A variação dos preços da soja, tá?
Então, aqui, ó, soja em grãos de Chicago. Primeira entrega em dólares por tonelada. Média por ano. Então, você vai analisar isso aqui, ó. Quantos dólares por tonelada? Está aqui dizendo a quantidade. Que ano? Está aqui dizendo o ano. Tá bom? Então, cada pontinho desse aqui, ó, esse ponto representa essa quantidade, esse ponto representa essa quantidade, e assim por diante. Então, você vai vendo aqui outra informação, ó. Essa linha, ela está subindo daqui para cá. Ó, se eu andar por cima da linha, eu estou subindo, né? Eu estou indo verticalmente para cima. Só que observe que daqui para cá, eu estou subindo mais ainda. É como se aqui fosse crescente e aqui também fosse crescente, porém esse crescimento aqui é mais acentuado, é mais rápido do que o de cá. Então eu sei que do ano 86 para 87 cresceu a quantidade aqui, o preço, né, por tonelada, tá? Cresceu, esteve em alta. Só que no ano de 97 para 98 foi o crescimento mais rápido ainda. Foi um resultado muito melhor, né, do que o crescimento de cá. Então, cresceu mais rápido, por isso que representa até quantidade maior aqui, tá? Então, por aí vai. Observe que aqui, ó, decrescente, ó, queda, e despencou. Cresceu um pouquinho, despencou de novo. Então, você vai fazer algumas análises tranquilas aqui. E aí, você vai fazer a atividade, a gente vai entrar nela agora. Olha só. Que tal utilizar conhecimentos matemáticos relacionados ao tratamento de informação para compreender a situação social? Eu estou lendo aqui porque não estou explicando nada, tá? Estou lendo rápido. E se uma determinada situação social exigir de você leitura e interpretação de gráfico, para que você compreenda esses fatos? E aí, você vai saber ou vai ficar travado, né? Nessa circunstância, a gente propõe aqui a situação a seguir. Vamos lá. Olha cá. Eu tenho um gráfico aqui, gráfico de pizza, tá? Olha o título, representa o quê? Coleção de CDs de uma pessoa, de Janaína. Olha aqui o que? Legenda. É importantíssimo. A legenda está dizendo o que cada cor representa e aqui está dando a fonte. Qual é a fonte? É o acervo de Janaína, tá? A biblioteca dela. Beleza. Então vamos lá. Essa cor azul representa 20%, a cor verde, no caso é MPB, o azul. O verde é o jazz, representa 30%. O pop, pelo vermelho, representa 15%. E o rock, que é o lilás aqui, representa 35%, tá? Então, essa fatia aqui, ó, 35%, ela está maior do que a de cá, ok? Então, eu já tenho um comparativo. Opa, peraí, 35 é o maior. Ela tem mais CDs de rock do que de jazz. Ou seja, na verdade, ela tem mais CD de rock do que qualquer outra quantidade, tá? Olhando separadamente, beleza? Ela tem menos CD de pop, de todos os gêneros que ela tem, o que ela menos tem é de pop. Só que aqui, observe, isso aqui olhando para aqui, eu não sei quantos CDs ela tem. Eu não sei. Eu tenho que olhar para cá e ler essas informações. Ó. Janaína tem uma coleção com 180 CDs. Ok? Então, todo esse total aqui da pizza representa a quantidade de 180 CDs. E o que é que eu quero? Eu quero saber quantos CDs de cada gênero ela tem. Você vai fazer um cálculo de porcentagem. Eu vou explicar como é que você vai fazer esse cálculo agora. Vamos lá. Vamos imaginar que Janaína tenha 500 CDs. Cadê? Deixa eu ver se eu escrevo aqui. Vamos imaginar que ela tem 500 CDs. Se ela tem 500 CDs, eu vou escrever aqui, ó. Opa, esse negócio às vezes é ruim de escrever. Vamos lá. 500 CDs. Eu quero, então, é o total dela, tá? Esse total aqui, em porcentagem, representa 100%. Total de CDs. Eu sei que ela tem 25% de um, 60% de outro, e 60, 85 e 15% de outro. Eu estou mudando a questão para não te dar a resposta, tá bom? Vou te ensinar como é que você vai fazer. Digamos que 25% aqui é MPB, aqui é pop e aqui é rock. Eu quero saber qual é a quantidade de cada um. Você vai fazer a coisa bem simples. Você vai fazer o quê? Para achar a quantidade de MPB, você vai fazer assim, ó. Pega o 25, só sem o símbolo de porcentagem, e você vai dividir por 100. Essa é a primeira conta. Quando você dividir por 100, você vai multiplicar pela quantidade de CDs total que ela tem. Então, aqui, ó, 500. Quando você fizer isso, você vai achar uma quantidade 125. Por exemplo, quando você dividir por 125 por 100, você vai achar 0,25.
Quando você multiplica por 500, você acha 125. Essa é uma maneira de fazer, tá? Existem outras maneiras de fazer isso aqui, mas eu não quero focar nas outras maneiras, porque o assunto aqui, o principal não é porcentagem, é você analisar os dados estatísticos ali da quantidade de CD dela. Ah, professor, mas eu preciso de porcentagem. Eu sei, é por isso que eu estou te explicando, uma maneira de fazer, tá bom? E aí você vai achar a resposta. 60% pop. Então, o que, é que você vai fazer? 60 dividido por 100. Quer usar calculadora? Usa, tá? Mas é bom você não fazer com calculadora. Vezes 500, tá? Então, você vai dividir isso aqui, dá 0,60. Quando você multiplicar por 500, você vai achar um total aqui de 300 CDs. E esse 15% você pode fazer de duas maneiras. Observar, ó, é o último. Se eu tenho aqui 125, eu tenho 300, então eu tenho um total de 425. Falta quanto para completar o 500? Falta apenas 75 CDs. Então, 75 CDs de rock ela tem. É uma maneira de fazer. Ou você vai olhar e vai fazer assim, ó. A mesma coisa. 15 divide por 100 e o resultado multiplica por 500. Você vai achar com certeza aí 75, tá bom? Beleza. Você vai fazer isso nessa atividade. Quando tiver uma questão mais, uma questão um pouco diferente de porcentagem, a gente explica melhor. Vamos lá? Deixa anotado por escrito seus cálculos. Não esquece disso aí, tá? Não se limite. Ah, eu botei de marcar aqui as questões, mas não, você não vai só marcar, tá bom? Não faz isso não. Vamos lá. Gráfico de colunas ou gráfico de barras verticais. Eu tenho aqui a mesma largura de todos, ó, largura, largura, mesma largura de todos, beleza? Eu tenho aqui representando os dias da semana, eu nem li o texto ainda, tá bom? Mas eu já sei fazer a leitura aqui, ó. Aqui, cada barra dessa representa os dias da semana. Eu tenho aqui a altura de cada barra, que vai representar aqui um número. Esse número vai estar representando uma quantidade. Já dá para ver aqui, né? A quantidade que está indo até de 20 em 20, tá bom? Então, por exemplo, essa barra aqui, ó, de terça-feira, está nessa linha. Essa linha está representando a quantidade 100. 100 o quê? Eu estou dizendo aqui, ó, quantidade de veículos. Eu vou para a questão. Aqui faltou a fonte, eu não tenho uma fonte, está incompleto esse gráfico, tá? Está faltando aqui o título, mas se está faltando o título, eu tenho uma questão que está explicando. O gráfico ao lado, tá, representa a quantidade de carros que pararam em um estacionamento durante 5 dias de uma semana. De acordo com esse gráfico, em qual dia da semana 140 carros pararam nesse estacionamento? Fácil, 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 fácil. Não vou nem explicar. Você vai deixar por escrito, você vai dizer como foi que você achou, o que foi que você analisou, que você chegou à resposta. Se você quiser dar as outras respostas, você pode dar. Olha, vou botar aqui, ó. Não se limite, não se limite ao que o professor está pedindo, ao que a questão está pedindo. Avance, vai além, coloque todos os seus conhecimentos em prática, porque o conhecimento vai ficar com você. Professor, é para que dia isso? Não tem data definida. Nós estamos sendo muito flexíveis com vocês, tá bom? Próxima questão. Olha para aqui, isso aqui tem uma tabela, não tem título, não tem fonte, tá? Mas a tabela abaixo, ao lado, é porque eu não mudei. Apresenta as modalidades de esporte, ó, modalidade de esporte, que são oferecidas em um clube, além do número de associados que praticam cada um desses esportes. Vamos lá. Basquete, futebol, natação, vôlei. A quantidade de cada um aqui não tem o total. Você faz a conta aqui, ó, total 400. É bom você saber disso. Se fosse, isso aqui é frequência absoluta. Opa, frequência absoluta, tá bom? Frequência absoluta. Ô, professor, e qual é a outra? A relativa, que é a porcentagem, certo? Eu vou deixar esse desafio para você aqui, ó. Qual é a frequência relativa de cada um desses? Quanto por cento representa isso aqui do total? Quanto por cento e quanto por cento? O cálculo é diferente do que eu fiz lá, tá?
vou dar uma dica aqui, uma maneira. Você pode pesquisar vídeo aí e fazer, tá? Mas uma maneira é você fazer o seguinte, ó. Você vai... eu vou dar logo como é que você vai fazer isso aqui. Por exemplo, se eu estivesse representando aqui a quantidade de, por exemplo, 300. O número de participantes é 300. O total é 400, não é? É. Então, você faria assim, ó. O total que eu estou te dando, 300. Pega esse total, esse total não, esse parcial, tá? Digamos que 300 alunos praticam artes marciais. Não tem aqui, não estou fazendo aqui para você não copiar a resposta, tá? 300 alunos, não tem nessa tabela, artes marciais. Quantos por cento representa isso aqui do total? Digamos que o total é 400. Os números são diferentes. Eu estou imaginando aqui para você, tá? Então, você vai pegar o 300 de artes marciais, você vai dividir pelo total de alunos que praticam esportes e vai multiplicar isso aqui por 100. Pronto. Quando você fizer isso, você acha uma resposta, 75. 75 o quê? Por cento. Então, se eu fosse olhar que 300 alunos praticam artes marciais... Gente, ó, volta um pouquinho para não ter gente que confunde. Eu vou voltar um pouquinho e vou fazer o seguinte, ó. Olha, vou botar aqui, ó, artes, até é bom que eu faça outro exemplo, ó. Artes marciais. Então, só aqui eu tenho 400. Eu estou aumentando mais 300 alunos. Então, eu vou botar aqui um total de 700. Pronto, agora vai mudar. Se na minha pesquisa fossem 700 alunos, em que 300 praticam artes marciais, qual a frequência relativa? Isso aqui é a frequência absoluta. Qual é faixa preta, Gisele? Não, sou faixa preta não, Gisele. Sou faixa verde, tá? Falta 2 níveis para eu chegar na preta aí, tem muito chão. Tá perguntando aqui se eu faço karatê, para quem está acompanhando a gravação, né? No chat, Gisele perguntou se eu faço arte marcial. Sim. Vamos lá. Quanto por cento esses 300 representam? É um desafio que eu estou dando para vocês aqui, tá certo? Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o 300, que é a frequência absoluta, você vai dividir, vou fazer aqui ó, em forma de fração, você vai dividir pelo total, o meu total mudou, eu mudei meu total aqui, agora é 700. Cadê? Não está escrevendo mais não, gente. Ixi. Peraí. Então, você vai dividir aí, ó, a frequência absoluta pelo total, e o resultado disso você vai multiplicar aqui por 100, por 100, por 100. Pronto. Multiplicou por 100, você acha uma resposta. Professor, que resposta seria essa? Não importa qual é a resposta. A resposta que você achar é da questão aí que você está fazendo. Então, quando você dividir e multiplicar por 100, é um número aproximado, desculpe, um número aproximado aí de 42,86. Estou aproximando. 42,86%. Divide 300 por 700, a resposta multiplica por 100. Isso aqui é a porcentagem, ó. Quase metade. Metade seria 50%, né? Então, quase metade. Por quê? 300 é quase metade de 700, tá bom? Isso aqui é para uma coisa que não existe nessa questão. Você vai fazer a mesma coisa para cada um desses aqui. Ô, professor, mas não está pedindo isso não. Tá, tudo bem, então não faz, não aprende, tá bom? Fica aí limitado. Quando um dia algum lugar cobrar de você, você vai, eu não sei fazer, porque eu não gosto de matemática, eu até que entendi, mas você só aprende se você praticar. Tá certo? Só que aqui tá pedindo outra coisa. Tá pedindo assim, ó. Qual desses 5 gráficos melhor pode representar essa tabela? Eu botei porcentagem, até porque aqui é um gráfico de pizza, né? Já dá até mais ou menos para você saber. Quando você fizer as porcentagens, você consegue aqui colocar as porcentagens de cada um desses, tá? Eu vou dar um zoom para você enxergar aqui comigo. Se você não enxergar, já estou falando. Esse aqui todo preto representa basquete. Opa, cadê? Basquete. Rapaz, esse negócio aqui é porque é ruim escrever em PDF, tá bom? Então vamos lá, ó. Basquete. Esse aqui representa futebol. Opa, futebol, vou botar um F. Esse aqui representa natação e esse cinza representa vôlei. Beleza. Aí você vai colocar a porcentagem de cada um. Não estou dizendo que a resposta é letra A, não, tá?
mas você vai fazer essa análise aí, esse é um exercício para você fazer, beleza? Fácil demais. Vamos lá. A professora Daiane realizou uma pesquisa com sua turma a respeito do tipo de filme que os estudantes mais gostam. Nessa pesquisa, os estudantes só poderiam escolher um único tipo de filme. A tabela a seguir representa os resultados da pesquisa. Eu estou pedindo para você marcar uma resposta, mas você vai explica detalhadamente como foi que você encontrou essa resposta nessa questão anterior também. Explica por que você acha que a letra C, por exemplo. Você vai dizer por quê, tá bom? Bota um texto explicando e tal. Não se limite. Se limitar é ficar pequeno. Eu não sou pequeno porque eu me limitei, não, viu? Ó, me respeite aí, por favor. Sou pequeno, mas minha mente aqui, a cabeça, cérebro grande dentro da cabeça, tá bom? Eu tô falando daqui, ó, grande, seu cérebro, sua mente vai crescer em conhecimento. O mundo tá ficando difícil em relação a ganhar din-din, a ter uma profissão e emprego. Os melhores vão se sobressair. E é melhor, naturalmente, tá? Quem tem uma habilidade maior de fazer de desenvolver certas atividades. E a habilidade é adquirida com conhecimento. Com conhecimento. Infelizmente, o nosso Brasil não tem a cultura de valorizar o conhecimento. Tá? Só quando a dor. Ah, tá doendo, tá, tem que fazer o quê para parar a dor? Tem que estudar. E aí a pessoa vai lá e estuda. Não seria melhor estudar sem precisar ter a dor? A dor talvez nunca chegasse para quem tem conhecimento, tá bom? Mas, vamos lá. Tô dando aí uma injeção de ânimo mesmo em vocês, injeção de ânimo. Ah, o professor só pediu para marcar essa questão, eu vou marcar. Ah, só pediu para... Vai além, vai para a internet, estuda, se vira. Se vira. É isso mesmo, porque quem se vira se dá bem, tá bom? Você vai olhar aqui, ó, tipo de filme, é aventura, comédia, suspense, desenho, meninos e meninas, a quantidade de cada um que disse que gosta. Meninos, 5 meninos gostam de aventura, 4 meninas gostam de... E tá pedindo aqui, ó, qual foi o tipo de filme mais voltado pelos meninos? Gente, vai além. Aqui tá pedindo pelos meninos, faz pelas meninas também, tá? Calcula a porcentagem de cada um, vê aqui se é variável qualitativa, se é quantitativa, vê se é discreta, diga se é contínua, coloque tudo que você sabe em uma questão e depois apresente para mim. Professor, eu fui aqui, ó, muito além do que estava pedindo a questão, vê se eu estou certo. Pronto, a gente vai. Eu quero que vocês aprendam, eu quero que vocês sejam melhores do que hoje, que você seja hoje melhor do que você era ontem. Amanhã melhor do que você é hoje. Vai além. Tem uma mentalidade aberta, tem uma mentalidade próspera, para você prosperar, para você, tá, crescer aí em habilidades. Vamos lá. A tabela a seguir mostra o preço, o maior, tá, e o menor preço de alguns produtos do supermercado na cidade de Belos Mares. Em supermercados. Então, observe que são vários supermercados. Então, olha aqui, ó. Olha o título, olha a fonte, o ano, os dados da pesquisa. Nós temos aqui frequência, as variáveis qualitativa, quantitativa e tudo mais. Então, vamos lá. Aqui está perguntando o seguinte, ó, na data da publicação aqui, Sueli comprou uma unidade de alface pelo menor preço. Está pedindo qual foi o supermercado que ela fez essa compra. Você vai analisar e vai explicar como você achou. Vá além. Tente ir além. Ah, que letra A? Estou pedindo aqui para incentivar você a explicar. Explique tudo. Explique tudo, meu povo, e cresça. Você vai se dar bem, tá? Questão 6 e 7, essas são as melhores. Tá bom? Vamos lá. Para finalizar, pesquise na internet informações sobre a pandemia do coronavírus. Isso mesmo, relacionada, por exemplo, ao distanciamento social. Por causa do distanciamento social, eu estou aqui em casa e você está aí, não sei aonde, tá? Mas você vai pesquisar isso aqui e representa por meio de gráficos. Coloque todo o seu conhecimento de gráfico, de setor, de barra, você escolhe, vai pesquisar. Não estou mandando você montar nada. Se você quiser pegar uma tabela,
desorganizada e organizar, montar, sei lá, fazer sua própria pesquisa, não importa, mas você pode ir lá na internet e pegar pronto, tá bom? E aí você vai estudar isso, você vai interpretar, interprete, tá? Estude, analise de acordo com o que você aprendeu aqui ou o que você ainda tem por aprender. Vá para o YouTube, meu povo, e aprenda, pelo amor de Deus. Não fique dependendo só do professor passar para você aprender. Não, não faça isso não, meu povo. Que você vai ficar bem pequenininho em termos de conhecimento. Não faz isso não, tá bom? E aí você vai pesquisar por meio de gráfico. Beleza. Pesquisou? Pesquisou. Interprete, estude, cola no caderno, desenhe, sei lá. Faz a sua parte lá. E aí o que é que você vai fazer? Você vai fazer essa atividade no seu caderno, estudar, interpretar, analisar. E agora, depois que estiver pronto, você vai postar o resultado da sua pesquisa em uma rede social. É isso mesmo, professor Edmilson, é brincadeira. Olha lá, ó. Você vai ou a Facebook, ou Instagram, ou no status do WhatsApp, ou TikTok, ou Orkut, ou o que você quiser, tá bom? Eu prefiro que você publique no Instagram. Quer pesquisar, quer publicar em todos? Publique em todos. Eu recomendo que você publique no feed do Instagram. Por que, professor? Eu posso publicar no Stories? Pode. Eu estou recomendando. Para quê? Para ficar lá permanente. A primeira coisa, no Stories some logo. Porque eu estou ativo no Instagram, tá? Eu não olho, raramente eu olho o Facebook, o estado do WhatsApp, eu nem sei que existe isso aí. Quer dizer, sei que existe, eu nem sei que existe, não lembro nem que existe para ficar olhando, tá? Mas você escolhe, eu prefiro Instagram. Publica no feed e na descrição do feed, coloque todo o seu conhecimento. Olha, para. Não, pelo amor de Deus, não copie conhecimento lá de ninguém. Faça a sua interpretação, tá bom? Se você quiser me dar para olhar antes de você publicar, tudo bem, mas eu quero que você coloque o seu conhecimento lá, certo? Coloque o seu conhecimento. Qual é a finalidade? Conscientizar os seus seguidores sobre a importância de estarmos separados nesse momento. E aí você vai colocar essas duas hashtags. Vamos inventar uma hashtag aqui agora que eu acho que não existe, não sei se existe, tá? Na verdade, gente, Amacasi Quaraci. Edmilson Chaves S. Eu gostaria que você fosse no Instagram, porque você colocasse e me marcasse lá. Eu e o Almacazi. Eu até esqueci de colocar aqui, mas vou colocar agora. No Instagram, vou botar de vermelho. Você vai me marcar lá, tá? Você vai no feed, vai botar assim, ó. Peraí. Arroba. Vai marcar o Almacazi. Arroba. Não é arromba, não, viu, gente? Arroba Colégio Estadual CE. Aí você bota Almacazir Gali, com dois L's e Y. Você marca ele e coloca lá também, ó, quando você estiver escrevendo no seu feed, ó, você bota arroba, arroba feio da pega, viu? Deixa eu pagar isso aqui, meu povo. Rapaz, que negócio horrível. É porque, vai lá. Ó, arroba, ó, Edemilson Chaves. Botou Edmilson Chaves? Bota um S no final. Edmilson Chaves S. Me marca, que todo mundo que marcar eu vou responder, tá bom? Para dar um ibope para você. Beleza? É isso mesmo. Você bota a hashtag, bota para ficar marcado lá, tá? A hashtag, tá? Hashtag Almacazi Quaraci, hashtag Edmilson Chaves S. E você marca a gente também, tá bom? Faz essas quatro coisas aqui. Para você, só quem está assistindo essa aula que vai fazer isso, tá? Quem está pegando aí da atividade sem assistir a aula, infelizmente. Aí você pode assistir esse vídeo, tem explicações dessa atividade para você
aprofundar. Pode ir para a internet, pode ir para o YouTube e assim a gente vai finalizando. Eu quero que vocês tirem suas dúvidas. Eu vou ligar o áudio, eu vou finalizar essa gravação aqui, tá bom? Porque eu não sei se eu vou disponibilizar. Não garanto nada disponibilizar, mas valeu, valeu, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.